Bom dia a você, terça-feira. Estamos aqui com uma pergunta. Você já ouviu falar de uma filosofia chamada Ikigai? Ela é uma filosofia oriental, né? Ela foi criada numa ilha chamada Okinawa, no sul do Japão, onde as pessoas vivem em média mais de 100 anos nessa região, né? E assim, qual é o grande diferencial dessa, dessa experiência, né, que eles vivem lá. Eles vivem com mais de 100 anos, só que com propósito, felicidade, independente de religião, de crença. E assim, Ikigai em japonês, né, significa a razão pela qual eu acordo todas as manhãs, a razão para viver, né? E essa razão pelo que nós acordamos para viver é o que a gente chama de força motriz, né? Na física e na engenharia, essa é o que move, né? O que ativa, né? A força motriz é o conceito que o universo está em desenvolvimento, né? E assim, o ser humano, ele sempre está buscando um sentido para tudo o que nós realizamos ou procuramos realizar. A grande verdade é essa, né? E conforme essa cultura, né, conforme os orientais eles amadureceram, eles descobriram que o que é de cada um, o que é que cada um requer, que ele encontra aqui dentro, na sua profundeza, é que muitas vezes essa busca ela é muito extensa, né? Ela é uma busca de si mesmo, é uma busca de autoconhecimento, ela é uma busca é, extremamente importante, né, para que você saiba quem você é, qual é o seu propósito nessa vida, né? E quando você encontra isso, a partir disso, você consegue produzir e consegue fazer as coisas com maior satisfação, né? Quando a gente diz assim que a gente faz com amor, quando a gente faz algo com amor, é que a gente produz mais, quando eu estou mais focado, quando eu estou fazendo o que eu gosto, é quando eu consigo atingir a minha plenitude de produção, né? E essa filosofia, ela tem uma metodologia, né? Que ela é filosófica, né? Porque ela busca pela razão, e existe uma metodologia, né? Dentro de um diagrama que ele é composto, que ele transfere todas vamos dizer assim, as expectativas, né, e ele divide os 4 círculos, né, que compõem o que você o que a gente expressa de que a gente ama, né. Então, aquilo que a gente entende que o mundo precisa, que, assim, por pior que seja uma pessoa, por mais, negativa que ela seja, ou por qualquer coisa que esteja distante do que a gente chama de uma razão de vida e propósito por amor, aquilo dali, existe uma sementezinha ali que aquela pessoa está buscando algo, mesmo que desencontrado. Se não está, ela está fora das suas faculdades mentais, né? Então, quando você começa a entender que você precisa construir algo, e esse algo ele tem um valor, a valor que é seu, e você transborda, né, aquilo dali passa a ter um significado não só para você, mas para o mundo, né? Aquilo que o indivíduo é bom em fazer, ele é procurado pelas outras pessoas para ser atendida ou para viver um pouco, para experimentar um pouco, né? E desse cruzamento aí do amor, do que é que eu sou bom por fazer, do que é que eu gosto de fazer, do que é que eu me torno, do que é que eu pratico, né? Aí vem as esferas, né, de algumas perspectivas, vamos dizer assim, mais objetivas, né? Qual é a minha missão, qual é a paixão que eu tenho, qual é a profissão e qual é a vocação que desperta em mim, né? Então, assim, para explorar essa metodologia, né, é que você começa a criar o hábito, né, de investigar esses interesses e propósitos, né, que você tem na sua vida, né. Isso é importante em qualquer fase da vida, pode ter certeza. Se você hoje está, por exemplo, eu estou com 52 anos, eu estou num processo hoje que eu chamo, que eu descobri, na verdade, não é que eu chamo, né, de metanoia, né. O que é a metanoia? É uma nova significação de vida dentro de um plano espiritual, físico e mental, onde eu estou recompondo todo o meu conjunto de elementos físicos. Quem me conheceu há um tempo atrás sabia que eu estava um shape totalmente diferente, né? Eu estava com 126 quilos, eu estava
gordo, obeso, indisposto, né? Estava numa fase. Então, isso era a físico, o meu físico, né? E estava com minha saúde prejudicada, né? Estava realmente com minha saúde prejudicada. Na minha perspectiva profissional, eu estava muito bem, graças a Deus, e a gente estava em uma crescente de negócios, de desenvolvendo novas possibilidades, e estamos investindo e trabalhando nisso, né? E na perspectiva espiritual, que foi a que mais me foi afetada, teve uma transformação assim severa em minha vida. É engraçado que eu sempre encontro uma pessoa amiga que me acompanha ou nas redes sociais ou está vendo alguma dessas minhas postagens, aí sempre tem uma brincadeira, o Luciano virou pastor, né? Ainda não tive essa bênção não, de Deus, mas isso para mim tem sido muito gratificante, né? Porque de alguma forma eu estou acessando as pessoas, mas antes de acessar as pessoas, eu estou acessando a mim mesmo. Eu estou fortalecendo essa minha conexão com Deus. Eu estou criando essa minha nova relação comigo mesmo. Eu vi uma frase um dia desse num livro que estuda sobre o estoicismo, né? Que ele fala de Sêneca, que ele diz assim: quanto mais eu procurei por Deus, mais eu encontrei a mim. Quanto mais eu procurei por mim, mais eu encontrei a Deus. Vê que coisa fantástica de a gente parar e refletir. Eu adoro filosofia e eu acho que isso traz uma perspectiva filosófica e, mais ainda, uma perspectiva de vida, né? De quando a gente consegue enxergar que a busca que eu tenho por mim mesmo, ela é algo maior. E esse algo maior está aqui dentro. Por que está aqui dentro? Vai lá em Gênesis 26 que você vai entender, né? Ele diz assim, ó, eu sou a imagem e a semelhança. Entendeu? Então, na hora que a gente começa a perceber essas coisas, aí a gente começa a ter o acesso. E essas filosofias, essas metodologias, elas são vetores, elas são caminhos, elas são, vamos dizer assim, um horizonte que a gente começa a buscar para exatamente encontrar o Ikigai, né? Essa força motriz que nos motiva. Tá? Hoje a gente teve aí na leitura da nossa palavra, né, que ele foi o Salmo 130, que diz assim, ó, vê como casa essa perspectiva de uma filosofia e uma leitura, né, uma decodificação do que está lá escrito, né? Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Das profundezas de quê? Sim, perdão. Os salmos, eles são cânticos, né? Eles são cânticos de uma caminhada que eles estavam em busca da terra prometida. E esses salmos, não é, eu venho lendo esses salmos, eu já estou no 130, né? Quer dizer, fazem 130 dias que a gente está nessa leitura. Tá? E antes de começar esses salmos, não tinha guerra em Israel. Estava na Ucrânia, né? Mas não tinha guerra em Israel. E esses salmos agora, eles tudo que ele é voltado, ele fala sobre a questão de Israel. Depois eu vou falar um pouco sobre o que é que representa Israel nessa perspectiva da leitura bíblica, né? Mas aí, ó, voltando aqui, esse cântico ele diz o seguinte: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Que profundezas são essas? Aqui de dentro, né? De dentro de mim, das profundezas, lá dentro, de onde eu estou, lá embaixo, né? Senhor, escuta a minha voz, seja os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Ou seja, o salmista aqui, ele estava soterrado, estava lá embaixo, né? Lá dentro, numa depressão, numa coisa, estava atolado, e ele pedindo ali que Deus escutasse as súplicas dele, né? Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Desculpa. Quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que seja redimido, né? Para que sejamos redimidos. E o perdão, todo o nosso perdão que a Bíblia traz, ele foi redimido na cruz, né? O Cristo, ele redimiu o nosso pecado. Então, nós vivemos da graça. E o que é a graça? Se não é o favor não merecido, né? Então, ele continua assim, ó: aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. Ó, a grande descoberta, que eu acho que tem sido provocante, eu já estou me estendendo um pouquinho mais, mas que está bacana, mas ele diz assim, ó:
Na hora que a gente começa a decodificar, você vai ver que tudo está conectado e você vê que se existia o verbo e o verbo se fez. E aí, onde é que a gente está se conectando? No verbo. Onde é que nós nos conectamos com as pessoas? Na nossa alma, no nosso sentimento, na nossa conexão, numa perspectiva espiritual. Porque cada pessoa é um mundo. E cada mundo tem uma forma de ver a vida. Cada pessoa entende de alguma maneira, mas aí quando existe a conexão, existe a percepção do verbo, existe aí a comunhão, é onde a gente se encontra no Cristo, né? E aí, ó, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Ou seja, aquilo que me bloqueia, aquilo que está me prendendo, aquilo que está me travando, aquilo dali que está me barrando, né? A minha alma anseia muito mais sair dessa condição e eu ir buscar algo que me pertence, né? Que é o reino de Deus. Porque eu vim de lá e a gente vai voltar. Você queira acreditar ou não, você possa entender isso ou não, vai sim acontecer. Por quê? Porque se eu estou expressando para você algo que vem no meu espírito, se a minha mente está dizendo algo para ti, você está processando. Então, o teu reino está aí dentro. O meu reino está aqui dentro. E aí onde a gente se encontra. E onde é que a gente se encontra? No reino de Deus, onde a gente tem a comunhão. Captou? Por fim, ele diz assim, ó, espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Ó, hoje foi muito bacana essa leitura, porque eu comecei a. Hoje de manhã eu acordei, quem acompanhou aí meus posts aí anterior, vocês viram que sábado eu fiz um desafio, né? Eu fui correr 5 quilômetros. Nunca tinha corrido 1 quilômetro na minha vida, corri 5. E foi uma experiência bacana, porque eu já venho num tempo fazendo exercício nesse processo aí de reestruturação da minha vida. Não, estruturação, que quem dá revolta, né? Mas eu estou indo para frente, eu estou seguindo. E foi bacana porque hoje eu acordei, eu estava moído. Domingo vocês não têm ideia de como eu estava. Ontem eu consegui bater lá meus 5 quilômetros caminhando, tudo. E hoje eu não estava conseguindo, eu não ia conseguir, eu não estava afim, eu estava mole. Eu olhei assim, eu pensei, disse, poxa vida, meu cérebro está me sabotando, né? Eu estou num propósito, eu estou num caminhar, eu estou numa coisa de construção. Isso é para mim. E eu levantei, eu me ajeitei, eu fui, eu desci, eu bati meus 5 quilômetros e consegui. E ainda tive o ganho de estar fazendo essa caminhada, né, essa corrida, e estar acompanhando a leitura desse salmo de hoje com uma reflexão. E toda a reflexão ela se deu exatamente nisso. O que é que eu crio da minha vida? Né? O que é que eu consigo? Porque a minha vida foi criada. Né? Então, se ela foi criada, se eu hoje eu estou vivo, se eu tenho essa presença, se eu vivo isso dentro de mim, né? Então essa criação ela se deu. Então nós criamos a nossa vida a partir do momento que eu entendo a criação e a partir do momento que eu recebo isso. E na hora que eu espero esse encontro, né, aqui dentro de mim, eu estou nesse processo de remissão e nesse processo de prosperidade, de construção, do que é que você queira dizer, beleza? Hoje eu estendi, né? Mas vamos lá. 6h53 da manhã estaremos aqui, uma terça-feira abençoada e vamos criar essa nova fase de vida que todo dia é uma bênção, né? E todo dia é o dia de começar algo novo. Beleza? Dia excepcional aí para você. Cheiro bem grande. Amanhã estaremos aqui.